Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 37ª sessão ordinária, solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Angelita de Mouraçá, Antônio Alves Ferreira, Antônio Carlos Gregório, Antônio Nunes, Carlos Alberto Mercante, presente, Celso Cruz, Edson Carnevale, Edivaldo Lúcio Abel, Foés Salmen, João Alves da Luz, José Carlos Vieira dos Santos, José Ricardo Bordion, Milton Roberto Abreu, Múcio Correia da Silva, Oswaldo Barbosa, Presente. Salim Matar. 15 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão e coloco em votação as atas da 35ª e 36ª sessão ordinária e da primeira sessão extraordinária. Está em discussão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Ofício procedente da SAI, OF.DA.D.140, de 21 de novembro de 2000, em resposta ao requerimento 501/2000, de autoria do vereador José Ricardo Bordion. Ofício procedente da SAI, OF.DA.D.138, de 21 de novembro de 2000, em resposta ao requerimento 494/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordion. Ofício procedente da SAI, OF.DA.D.139, de 21 de novembro de 2000, em resposta ao requerimento 500/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordion. Ofício OF.DA.D.141, de 21 de novembro de 2000, em resposta ao requerimento 502/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordion. Ofício procedente da SAI, OF.DA.D.142, de 21 de novembro de 2000, em resposta ao requerimento 496/2000, de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício procedente da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em resposta ao requerimento 509/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício procedente do Dr. José Miliasso, que encaminha à presidência da Câmara uma moção de agradecimento pela homenagem recebida. Pela ordem, vereador Múcio Correia da Silva. Primeiro secretário, procedesse a leitura da moção de agradecimento do doutor Miliasso. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra. 21 de novembro de 2000. Excelentíssimo senhor Oswaldo Barbosa, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, recebi com profunda emoção atencioso ofício dessa edilidade comunicando a homenagem a que fui alvo durante a sessão ordinária de 13 de novembro em curso, a moção de autoria do ilustre e dinâmico vereador Múcio Correia da Silva e subscrita por nobres vereadores Antônio Nunes, Antônio Carlos Gregório, Edson Carnevale, Edivaldo Lúcio Abel, Oswaldo Barbosa, é documento que honra, enobrece e torna riquíssimo o currículo de qualquer mortal. Tenho comigo a convicção de que apenas cumpri meu dever com a sociedade que me acolhe tão generosamente e honrei o compromisso assumido com o chefe do Executivo Municipal, que confiou-me tão árdua e dignificante tarefa. Estando prestes a concluir a difícil missão de prevenir a população oriense contra doenças transmissíveis por vetores, confesso hoje a vossas excelências que levo em minha bagagem duas grandes alegrias. A primeira foi conseguir o êxito total da empreitada. A segunda, ter obtido o reconhecimento das autoridades tão gratas, tão competentes e tão dignas como os senhores vereadores, nas pessoas do generoso proponente e demais signatários dessa moção. Com todo o respeito e profundo agradecimento, subscrevo atenciosamente, Dr. José Miliasso. Ofício 616/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta à indicação 152/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordion. Ofício 617/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta à indicação 155/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordion.
Ofício 618/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 482/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 619/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 511/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 620/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 503/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordion. Ofício 621/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 507/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício procedente da Companhia de Força e Luz, de 17 de novembro de 2000, em atenção ao ofício 488/9/2000, que encaminha informações com referência à resposta ao requerimento 520/2000 do vereador José Ricardo Bordion. Lido todos os ofícios, senhor presidente. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa os seguintes projetos. Projeto de lei número 158/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre suplementação de verba. Projeto de lei número 159/2000, proposta do vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Josefina Capuano Schecker. Projeto de lei número 160/2000, do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre suplementação de verba. Projeto de lei número 161/2000, da iniciativa da vereadora Raide Queradia, que dispõe sobre denominação de Usina do Saber Charles Darwin. Projeto de lei complementar número 44/2000, oriundo do vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre a alteração da lei número 4.180, de 4 de novembro de 1998, que acrescenta parágrafo ao artigo 5º da lei número 2.544/84. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento 526/2000, que solicita informações quanto à possibilidade de implantação de redutores de velocidade na rua Eduardo Pérez, preferentemente nas imediações do CSU e da EMEI. Senhor presidente, considerando que a Câmara Municipal tem envidado esforços de longa data para obter o atendimento a pedidos de munícipes relativamente à colocação de quebras-molas na rua Eduardo Pérez, conforme comprovam várias proposições aprovadas, cujas cópias fizemos a pensar, não tendo conseguido sucesso até a presente data, requer a mesa os termos regimentais devido todo plenário, seja oficiado ao chefe do executivo, solicitando sua excelência digna informar a cedilidade dentro do prazo legalmente estipulado, quanto à possibilidade de implantação de obstáculos redutores de velocidade na rua Eduardo Pérez, especialmente nas proximidades do Centro Social Urbano e da Escola Municipal de Educação Infantil ali instalada, em que se observa a maior circulação dia após dia, tanto de veículo como de pessoas, com notável número de crianças e adolescentes, necessitando, então, desses recursos para se coibir a excessiva velocidade e disciplinar o trânsito da via pública. Sala de Sessões, 22 de novembro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Requerimento 527/2000, solicita informações ao prefeito municipal quanto à inundação ocorrida na rua Arcângelo Brianês, no Jardim Santa Fé. Senhor presidente, considerando que os moradores do Jardim Santa Fé demonstraram-se aborrecimentos das seguidas inundações ocorridas na rua Arcângelo Brianês, e considerando que a mais recente ocorreu no dia 13 de setembro desse ano em curso, que alguns moradores utilizaram buracos para sair de suas casas, considerando que o mês vindouro é considerado mais chuvoso, considerando que os moradores alegam que a causa é devido à falta de galerias, ou seja, infraestrutura no loteamento, considerando que aquela população está preocupada com o risco de contaminação de doenças como leptospirose, considerando que aqueles moradores já se reuniram com o secretário municipal de obras e tiveram a garantia que iria solucionar os problemas, mas até a presente data nenhuma providência foi tomada, tanto é que nas últimas chuvas em nosso município a inundação ocorreu novamente.
considerando que essa inundação causa estagnação das águas de vários dias, causando maus cheiros, colocando em risco a saúde daquela população, além de servir de abrigos de pernilongos, considerando finalmente que há necessidade de se apurar de quem é a responsabilidade da construção de galerias, requer a mesa os termos regimentais de todo plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando-lhe que se digne a informar essa Casa de Lei se algumas das providências foram tomadas para a solução do alagamento na rua Arcângelo Brianês, Jardim Santa Fé, conforme prometido pelo secretário municipal de obras, e se há algumas providências para se apurar a responsabilidade é do loteador. Anexo fotocópia da reportagem do Jornal de Vida, edição de 14 de setembro de 2000. Sala de sessões, 22 de novembro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Lido. Requerimento 528/2000, que solicita a urgência especial de votação, projeto de lei complementar 41/2000. Senhor presidente, Tá ok? requer a mesa nos termos regimentais de todo plenário seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei complementar 41/2000, de procedência do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a alteração da lei complementar de 286, de 23 de abril de 99, que modifica a lei 863/67. Justificativa. Objetivamos ser deliberado referido projeto de lei complementar em decorrência de terem sido lidos os pareceres favoráveis na última sessão, porém não inseridos na ordem do dia da presente sessão. Ademais, caracteriza-se a matéria de enorme interesse do comércio local e do povo de Ourinhos, não havendo necessidade de protelar sua apreciação, até porque esta é a penúltima sessão ordinária do ano. Por tratar-se de matéria cujo elevado alcance social é inquestionável, solicitamos a nobres pais que o sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala de sessões, 27 de novembro de 2000, vereador Faes Salmen e outros. Requerimento 529/2000, que solicita urgência especial de votação, projeto de lei complementar 40/2000. Senhor presidente, requeiro a mesa nos termos regimentais de todo plenário seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei complementar 40/2000 de procedência do vereador Múcio Correia da Silva, que altera a lei complementar 286 de 23 de abril de 99. Justificativa. Devido ao projeto contar com os pareceres favoráveis, cuja leitura se ocorreu na última sessão ordinária, visamos que seja incluído na ordem do dia para sua apreciação. Inquestionavelmente, trata-se de projeto de lei complementar que virá atender a classe dos comerciários que reclamam da legislação em vigor, conforme exposto na matéria do vereador Múcio Correia da Silva. Por tratar-se de matéria cujo elevado alcance social é inquestionável, solicitamos aos nobres pares que o sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala de sessões, 27 de novembro de 2000, vereador Salim Matter. Requerimento 530/2000, que solicita urgência especial de votação, projeto de lei complementar 43/2000. Senhor presidente, requer a mesa os termos regimentais de todo plenário seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei complementar 43/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação à firma Multiprel Indústria e Comércio de Materiais Pré-Fabricados Limitada. O projeto de lei complementar citado, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Multiprel Indústria e Comércio de Materiais Pré-Fabricados Limitada, vem ao encontro dos anseios da população, tendo em vista que, com tais investimentos, pretende-se ampliar o mercado de atuação das empresas, propiciando a criação de 20 novos empregos, de acordo com o especificado na exposição de motivos do chefe do executivo. Dessa forma, por tratar-se de matéria cujo elevado alcance social é questionável, solicitamos a nobres pares que o sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala de sessões, 27 de novembro de 2000, vereador Salim Matter. Lido todos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente, juntamente com os remanescentes da última sessão. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa, inclusas aquelas da última sessão. Indicação 174/2000. Solicita notificação de proprietário para construção de mureta e calçada
em imóvel ao lado do número 990, situado à Rua Paulo Amaral dos Santos, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. Indicação 175/2000, solicita erradicação de tronco de árvore morta na Rua Jorge Tibiriçá, 242, Vila Margarida, de autoria do vereador Múcio Correia da Silva. Indicação 176/2000, solicita roçada de mato em nossa cidade, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. Indicação 177/2000, solicita limpeza geral no recinto do Parque Olavo Ferreira de Sá, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. Indicação 178/2000, solicita substituição de lâmpadas na Rua Miguel Vieira Silva, em poste em frente ao número 39, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. Indicação 179/2000, solicita roçada de mato em terreno baldio, em frente ao número 39 da Rua Miguel Vieira da Silva, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. São estas as indicações. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas na última sessão, lendo na íntegra a de congratulações. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Regina Laudácio Rodrigues, de autoria do vereador Faué Salmem, seguindo-se várias assinaturas. Moção 107/2000, de pesar pelo falecimento da senhora professora Zelinda Dorliguelo Torcian, de autoria do vereador Múcio Correia da Silva, seguindo-se várias assinaturas. Moção 108/2000, de congratulações ao empresário senhor Ideraldo Luiz Miranda e familiares pela organização e patrocínio de almoço beneficente destinado a crianças carentes. Senhor presidente, nos termos regimentais, proponho à mesa, ouvido do douto plenário, sejam consignados nos anais dos trabalhos desta dignidade as nossas efusivas congratulações ao empresário senhor Ideraldo Luiz Miranda, esposa senhora Sandra Miranda e familiares Francisco Miranda, Fernando Miranda e Antônia Roma, pela organização e patrocínio de almoço para aproximadamente 400 crianças carentes, evento realizado nas amplas dependências da Associação Mirim de Ourinhos. Outro sim proponho que cópia desta propositura seja remetida aos homenageados na Rua Reverendo Manuel Alves de Brito, número 480, Jardim Ouro Verde, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion, seguindo-se várias assinaturas. São essas moções. A moção de congratulações lida será deliberada no presente expediente, enquanto que as moções de pesar encontram-se aprovadas conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação à emenda 01 modificativa ao projeto de lei complementar 41/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos ao projeto de lei complementar 41/2000, oriundo do mesmo autor, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 286 de 23 de abril de 99, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada ter a opor contra a conformidade ao PUNAR. Sinto, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2000, Celso Cruz, presidente e relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Fábio Salmem, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, a emenda 01 modificativa ao projeto de lei complementar 41/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos, ao projeto de lei complementar 41/2000, de autoria do mesmo vereador, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 286 de 23
de abril de 99, não havendo qualquer óbice como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2000, Angelita de Moraçá, presidente e relatora. Antônio Carlos Gregório, membro. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 155/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Olímpio Laiola da Visitação, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2000, Celso Cruz, presidente e relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 155/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Olímpio Loyola da Visitação, não havendo qualquer óbice como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2000, Angelita de Moraçá, presidente e relatora. Antônio Carlos Gregório, membro. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 156/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano do município de Ourinhos, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2000, Celso Cruz, presidente e relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 156/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano do município de Ourinhos, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2000, Angelita de Moraçá, presidente e relatora. Antônio Carlos Gregório, membro. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 157/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Jamil Schecker, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2000, Fael Salmen, relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 157/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra, de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Jamil Schecker, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator. Antônio Carlos Gregório, membro. Angelita de Moraçá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 43/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Multiprel Indústria e Comércio de Materiais Pré-Fabricados Limitada, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2000, Antônio Alves Ferreira, relator. Fael Salmen, vice-presidente. Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 43/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Multiprel Indústria e Comércio de Materiais Pré-Fabricados Limitada, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2000, Antônio Carlos Gregório, relator. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Angelita de Moraçá, presidente. Lido todos os pareceres, senhor presidente. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão.
Foi apresentada a emenda número 1, modificativa ao projeto de lei complementar número 40/2000, de procedência do vereador Múcio Corrêa da Silva. Em consequência disso, solicito ao primeiro secretário que faça leitura da mesma. Emenda 01, modificativa ao projeto de lei complementar 40/2000, de procedência do vereador Múcio Corrêa da Silva. Senhor presidente, dê-se ao artigo 2º do projeto de lei complementar 40/2000, de iniciativa do vereador Múcio Corrêa da Silva, que altera a lei complementar 286, de 23 de abril de 1999, a redação abaixo descrita. Artigo 2º, o parágrafo 3º do artigo 311 da Lei 863 de 67, introduzido pela Lei Complementar 286/99, para viger com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Fica facultado para os estabelecimentos de que trata o inciso 2º do caput o funcionamento de 2 sábados dentro do mês, das 9 às 17 horas, podendo ocorrer a abertura nos demais sábados, desde que seja precedido de acordo celebrado entre os representantes das categorias. Justificativa. A presente emenda de projeto de lei complementar 40/2000 torna-se necessária diante a conjuntura em vigência, com o intuito de disciplinar os sábados que poderão ocorrer funcionamento dos estabelecimentos de que trata o inciso 2º do caput do artigo 311 da Lei 863/67, o Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar do município de Ourinhos, conforme propomos modificação no artigo 2º do projeto, alterando, por conseguinte, a redação do projeto 3º do artigo 311 daquela legislação. Sala de Sessões, 27 de novembro de 2000, Oswaldo Barbosa. Pede juntado. Não havendo mais matérias a serem lidas, pela ordem do vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, considerando que as matérias já foram lidas, sendo, portanto, de pleno conhecimento do plenário, eu requeiro a Vossa Excelência ouvir dos nobres pares que a votação seja feita globalizada, salvo algum destaque a ser apresentado. Atendendo a questão de ordem do vereador Antônio Carlos Gregório, coloca em deliberação do plenário a proposta, que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e da moção sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulte, senhores vereadores, se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Requerimento 527. Coloco em discussão os requerimentos números 524, 525, 526/2000 e a moção número 108/2000. Inseridas as matérias remanescentes da última sessão. Estão em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento 527. Com a palavra o vereador Ricardo Bordion. Senhor presidente, público presente, nobres colegas,
Senhor presidente, o requerimento 526/2000. Você me deu o requerimento? 527. Requerimento 527, aonde este vereador solicita informações ao prefeito quanto à inundação ocorrida na rua Arcângelo Brianês, no Jardim Santa Fé. Senhor presidente e nobres colegas, é importante que eu registre este requerimento, que fica registrado por ser uma das últimas sessões, motivo que essa administração atual nada se fez por esses moradores. Esse vereador, no dia da chuva, um sábado, às 3 horas da tarde, senhor presidente e nobres colegas, aquele bairro, aquele pequeno bairro, estava sendo inundado pelas águas. Em setembro, através do Jornal da Divisa, existe uma matéria publicada no Jornal da Divisa, levando o fato, o conhecimento da administração, do descaso dessa administração. E secretários indo até o local, prometendo aos moradores, até tranquilizando aquela população, que providência ia sido tomada. Mas as chuvas voltaram. As chuvas voltaram a questão de 10 dias, este vereador voltando ao local, no mesmo horário citado, as chuvas voltaram a invadir aquele local. Os moradores, senhor presidente e nobres colegas, está aí o registro da matéria do Jornal de Divisa, os moradores tiveram que usar barco. Tiveram que sair das suas casas através de barco. A gente vê pela televisão aí, São Paulo, outras cidades maiores, com a situação que nós admiramos, e poucos da nossa cidade têm o conhecimento do que está acontecendo na nossa cidade de Ourinhos. Eu achei um absurdo o Jornal da Divisa levar essa matéria, registrar, e nenhuma providência foi tomada. E esse requerimento, ele vem pedir ao prefeito de quem é a responsabilidade. De quem? É da prefeitura? É do loteador? De quem que é a responsabilidade? Até quando nós vamos ficar esperando a responsabilidade de quem? Desta casa? Do executivo? Do loteador? Eu espero que, talvez nessa administração, difícil vai ser resolvido. Até aproveitando a oportunidade, o nosso vereador João da Luz foi nomeado por uma secretaria, que inclusive ele já fique sabendo do ato do conhecimento que esse vereador vai tomar as providências, se não for nessa administração, mas sim na outra, com o intuito de resolver esse problema. Porque nós temos vários problemas na nossa cidade de inundação, que eu vim para esta casa, que está registrado nesta casa, não é um, não é dois, não é três, nós temos vários fatos. São fatos difíceis de resolver? Não, são fáceis de resolver. Precisa desses homens administradores que têm o conhecimento, eles têm o conhecimento da coisa, sabe do fato, sabe do conhecimento. Então, quero deixar aqui registrado para que, talvez não essa administração, porque já 4 anos se passaram, já era para ter feito alguma coisa. E outra coisa eu quero deixar aqui também, que no mesmo local existe, que nós temos aqui 3 médicos, existe naquela localidade, próximo às casas, uma valeta, que cabe uma carreta dentro desta valeta. E quando as águas descem, senhor presidente, nobres colegas, elas ficam paradas, depositadas, elas não têm saída. O terreno é plano, não tem saída. Essa água fica lá parada. O que pode acontecer? O que vocês podem imaginar o que pode acontecer? Essa água depositada. Então eu tive o conhecimento por passar naquele momento, quando eu vi a reportagem
não haveria necessidade, já havia o conhecimento de toda a cidade, de toda a sociedade, e eu presenciei esse fato. E esse fato também desta água parada, com muitas crianças ali, podendo ocorrer casos sérios de doenças, pernilongos. Então, esses moradores, eu estou trazendo aqui um apelo desses moradores, um apelo, eles estão apavorados. Quando arma a chuva do lado aqui do Paraná, é um desespero das mães das crianças, porque vão ter que saber que vão ter que pegar um barco e sair de barco. Tem que ver e presenciar. Até eu faço um convite para os novos colegas, que na época que vai vir as chuvas de novo, eu quero que os senhores vão lá e ver a situação, porque é um caso que não pode parar por aí. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 527. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. A técnica a fita está na agulha? Me escreve então. Eu vou aproveitar e vou passar um vídeo aqui de 7 minutos. Já? Então o pessoal colocou. Consulta o primeiro secretário, o senhor orador inscrito para o uso da tribuna. Vereador Oswaldo Barbosa. Bom, caros colegas vereadores, público presente, eu gostaria de, no uso do meu tempo de palavra, aproveitar e passar um vídeo que nós editamos, que a técnica editou em 7 minutos, onde nós podemos dar uma pequena demonstração da capacidade que esse novo sistema de vídeo venha colaborar, não só com a Câmara, mas com a comunidade como um todo, no sentido de tentarmos mostrar o que é o Poder Legislativo, inclusive, como nesse vídeo mostra, para as crianças, para os estudantes que estão iniciando a sua vida, em busca aí de ser, amanhã, ter uma vida de cidadão mais completa, com conhecimento do que vem a ser a Câmara Municipal. Então eu pediria à técnica que soltasse a fita, no sentido de nós passarmos para os vereadores e para o público presente. Alô. Gostaria de esclarecer aos senhores que esse grupo de alunos são pertencentes à Escola Municipal de Educação Fundamental Josefa Navarro Lemos, da classe da professora Regina Aparecida Russo. E essa visita foi em 21 do corrente mês. E essa atividade foi acompanhada e dando as instruções do nosso secretário-geral, o senhor Argemiro. Como somos 17 vereadores, nós dividimos em área. São as duas alas, uma aqui, outra aqui, o presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Quem quiser fazer uso da palavra dos vereadores, usará aquela tribuna. O que acontece com os vereadores? Vereador, você tem um trabalho regido pelo regimento interno, que é o da Câmara Municipal, que é essa regra. E pela lei orgânica. A Câmara tem um projeto importante em produção agora? Nós temos um projeto muito importante. Qual é o projeto importante? Nós temos aí, que nós fomos apreciando ontem na segunda discussão, o orçamento do município. A Câmara Municipal é composta de 17 vereadores. Quem é o presidente da Câmara? Presidente da Câmara, Malmeira Barbosa.
Qual o nome dos atuais vereadores? Então, deixa eu falar para vocês, eu vou falar na ordem, mas vou falar para vocês que é o candidato da cidade presente. Vamos lá. Marca aí, Antônio Carlos Gregório. Antônio Carlos Gregório. Salim Mata. Se vocês quiserem, eu posso até fornecer uma foto dessa relação para vocês. Não. Vocês preferem? Tá. Em resposta ao requerimento 480. Alguém tem alguma coisa a falar aí? Não. Pode falar com alguém se alguém tem a falar. Por favor, silêncio para o Fábio falar. Por favor, Fábio. Tá desligado, é outro. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Alguém tem alguma coisa a falar aí? Pode falar. Tá? Oswaldo Barbosa, presidente. Salim Matar, prefeito. Toshio Sá, vice-prefeito Cláudio Chiaradia. Partido. Todo mundo tem daquele ali? Um de cada vez. Você tá bem, né? Sem chifrinhos. Sem chifrinhos. Se tiver chifrinho, só não coloca no jornal, não. Não, aí não sai ninguém. Alô. Isso aí, na verdade, foi uma demonstração da capacidade que esse novo equipamento, que esse novo sistema tem de atender a comunidade. Lógico que nós estamos começando devagarinho, estamos
nos acostumando ainda com esse sistema, mas temos certeza que esse nosso projeto, esse projeto da Câmara Municipal, de trazer a comunidade para dentro da Câmara, logicamente trará muitos frutos a todos. E começamos pelas crianças, que será o futuro de amanhã. Então foi só com o intuito de mostrar a todos uma passagem do que pode vir a ser esse trabalho nosso aí nos próximos meses, nos próximos anos. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, pela ordem, vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, considerando o grande número de matérias que temos a apreciar na presente sessão, além do que existem alguns requerimentos de urgência especial a serem discutidos e votados, eu requeiro a Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, a supressão do intervalo regimental e que passemos diretamente à ordem do dia. Coloca em deliberação do plenário a solicitação do vereador Antônio Carlos Gregório. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada de senhores vereadores para a verificação do quórum regimental e assim darmos início à ordem do dia. Alderrade Xeradia. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, presente. Celso Cruz. Edson Carnevale. Valdo Lúcio Abel. Faés Salmem. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Milton Roberto Abreu. Múcio Correia da Silva. Oswaldo Barbosa. Presente. Salim Matar. Vai pedindo a dispensa de leitura depois. 15 vereadores presentes. Você vai pedindo a dispensa de leitura e tal. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia. De imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas e dos requerimentos de urgência lidos. 528 aí. Coloca em discussão o requerimento número 528/2000 do vereador Faés Salmem, que solicita urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 41/2000, da iniciativa do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 286, de 23 de abril de 1999, que modifica a lei 863/67. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alderrade Xeradia. Sim. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Divaldo Lúcio Abel. Faés Salmem. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Milton Roberto Abreu. Múcio Correia da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. 15 votos favoráveis. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência, com pareceres favoráveis lidos, coloca em discussão primeiramente a emenda número 1, modificativa, ao projeto de lei complementar número 41/2000, matérias oriundas do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 286, de 23 de abril de 1999, que modifica a lei 863/67. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alderrade Xeradia. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, não. Celso Cruz. Edson Carnevale. Divaldo Lúcio Abel. Faés Salmem. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Milton Roberto Abreu. Múcio Correia da Silva. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. 14 votos favoráveis e 1 contrário. Aprovada. Aprovada a emenda, o requerimento de urgência, melhor, inserida a emenda aprovada, coloca em discussão o projeto de lei complementar número 41/2000, do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 286,
de 23 de abril de 1999, que modifica a Lei 873/67. Está em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, nobres membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, vereadores eleitos que nos honram com suas presenças, vereador Messias, Vanderlei Mercante, Toninho do PT. Como é que está aí, que eu não estou vendo? Dorizete, Flavinho, sejam bem-vindos. Senhoras e senhores que nos honram com suas presenças, abrilhantando ainda mais a presente sessão, quero aqui cumprimentar o presidente do Sindicato dos Comerciários, Aparecido Jesus Buzarrosco. Senhor presidente, vem mais uma vez a esta casa a polêmica relativa à abertura do comércio. Nós, em meados do ano próximo passado, juntamente com vários vereadores, 12 outros senhores vereadores, apreciamos uma matéria e procedemos a algumas alterações. Parece-me, senhor presidente, que não só não bem compreendida, mas também não bem estudada a legislação de uma maneira globalizada, até porque, naquela oportunidade, a intenção era que fosse feita a matéria, sendo apreciada o código em conjunto, com os demais artigos que compõem o capítulo que diz respeito ao funcionamento do comércio em nossa cidade. Mas, longe disso, se apreciou única e exclusivamente a partir do momento em que se via alguma coisa específica. Em momento algum, esta casa criou a obrigatoriedade de funcionamento do comércio. Em nenhum momento. Basta ler para isso o artigo 314, que não foi alterado, e que diz o seguinte: por motivo de conveniência pública, poderão funcionar em horários especiais. Nós não vimos até hoje nenhuma conveniência pública que fosse absorvida pelo que está na lei. E digo mais, havendo a conveniência pública, hipótese em que a legislação permitia a abertura do comércio em horários diferentes daqueles previstos, deveriam os interessados apresentar à administração municipal uma proposta para que isso fosse objeto da concessão de uma licença especial de funcionamento. E nessa licença especial de funcionamento entrariam algumas definições a serem feitas pela administração municipal, que levaria então a atos como um decreto regulamentando a matéria. Isto sequer foi cogitado. O comércio interessado, utilizando apenas aquilo que lhe interessava, fez com que aquilo fosse uma determinação desta casa, quando isso não é verdade. E por outro lado, ninguém também se manifestou sobre aquela imposição, que no meu modo de entender restava ilegal. Não havia o cumprimento da legislação com relação àquilo que aqui se determinava. Pois bem, hoje, passados alguns tempos, nós vemos que aquilo que se propunha a legislação não surtiu os efeitos desejados, como, por exemplo, a criação e a geração de novos empregos. Nós vimos que a legislação, por alguns, foi totalmente ignorada, e ao arrepio da lei, fez-se o que aí está. Então, senhor presidente, não nos resta outra alternativa nesta oportunidade, senão acolher favoravelmente a matéria, no sentido de restabelecer aquilo que estava, mas há necessidade, porém, de atentarmos para a legislação. Toda vez que houver alguma alteração, ou que houver algum interesse de que o funcionamento se faça além do que aquilo que está aqui previsto, tem que se atender o disposto
no Código Tributário, melhor dizendo, no Código de Posturas, no artigo 315, que fala que a concessão de licença especial, na hipótese que nós estamos prevendo, depende de requerimento do interessado, acompanhado de declaração de que não tem empregados ou dispõe de turmas que se revezem, de modo que a duração do trabalho efetivo de cada turma não exceda os limites estabelecidos na legislação trabalhista vigente. E digo mais, a legislação fala, o pedido de licença especial poderá ser feito por meio de fórmulas oficiais apropriadas, observadas as instruções que o prefeito baixar a respeito. Estou apenas colocando isso, senhor presidente, porque levamos a pecha de que obrigávamos a alguma coisa. Longe disso, o que a Câmara instituiu foi normas a serem obedecidas para horário especial de funcionamento. Nós não ditamos regra, porque nós não podemos fazer isso, porque foge da nossa alçada. Fazendo essa lembrança, nós gostaríamos de ver, até porque necessário se dizer que a partir do pedido de concessão de uma licença especial de funcionamento, vai haver geração de recursos públicos com pagamento de taxas, que hoje não pode mais ser isentada por decreto, por portaria do senhor prefeito municipal, em razão da lei de responsabilidade fiscal, que não permite mais abrir mão de receitas públicas. Feitas essas considerações, senhor presidente, eu declino aqui meu voto favorável à matéria. Com a palavra, o vereador Foessa Salmen. Devo lembrar a todos que é proibida a manifestação dos presentes, mesmo favorável ou ao contrário. Esse é o 520... Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, futuros colegas que aqui se encontram, por um lapso deixou de referir-se ao colega Saferi, que aqui também se está, que incorpora e que engrossa o número dos vereadores recém-eleitos e que futuramente serão empossados para defender os interesses da comunidade oriense. Senhoras e senhores, mais do que ninguém, eu tenho o compromisso moral de votar favorável ao presente projeto. Na verdade, e o autor do projeto, o vereador Carlinhos, sabe disso, essa tese da não abertura do comércio aos domingos é minha, e eu defendia durante a campanha eleitoral, indo em todos os supermercados, prometendo que eu entraria com um projeto para que realmente nós acabássemos com a escravatura imposta pelos grandes supermercados em prejuízo dos funcionários. Nós havíamos feito algumas campanhas, reuniões aqui na Câmara Municipal, comandada pelo Álvaro, que aqui se encontra, na tentativa de defender os interesses dos padeiros, dos pequenos comerciantes, daqueles que vendem os sacolões, chamados sacolões, que aos poucos, sem que muitos percebam, estão falindo e deixando a cidade realmente num verdadeiro caos social. Eu dizia há pouco, na área de estar dos senhores vereadores, para alguns colegas, que o ser humano, por excelência, é um acomodado. Quando o comércio abria nas semanas inglesas aos sábados até o meio-dia, contentava-se todos. Aí o comércio abriu à tarde, o pessoal que comprava no sábado de manhã passou a comprar à tarde. Não satisfeito, abriu-se de noite. O pessoal que comprava à tarde passou a comprar de noite. E passou-se a comprar no domingo. Então o pessoal que compra no domingo era o mesmo pessoal, e é o mesmo pessoal que compra sábado à noite, ou que comprava sábado à tarde, nos períodos anteriores. Não houve aumento absolutamente de nada. O que houve, sim, foi o aumento da carência afetiva que a mãe empregada passou a ter dentro de casa,
que não tem mais o direito de ver o seu filho, descansar com o seu marido e ela mesma recolher-se para realmente se reabilitar das agruras e das jornadas de trabalho que ela desenvolve durante a semana. Não é possível que nesse mundo de cão, desse capitalismo selvagem, não haja uma voz que possa ecoar da defesa dos interesses do funcionário, principalmente do funcionário dos grandes supermercados. E também vozes que hão de se levantar na defesa do pequeno empresário, do microempresário, do pequeno padeiro. Porque se nós percebermos, daqui a pouco vai acabar o engraxate, porque os supermercados estão dando o engraxate de graça. Vão se acabar as manicures, porque estão se fazendo as mãos gratuitamente em supermercados. Vão se acabar os barbeiros, porque as barbas e os cabelos estão sendo feitos gratuitamente dos supermercados. E daí? Vão sobreviver 4 empresas, em prejuízo de milhares e milhares de empresas, que somando a sua população, realmente atinge mais de 30% da população ativa da nossa cidade. Eu acho que essa escravatura, essa falta de respeito à vida humana, ao trabalho humano, há de acabar. Nós não podemos, sobre o pretexto de que realmente nós temos que evoluir, que hoje o capitalismo exige que se trabalhe, possamos deixar que de uma forma indefinida trabalhemos de segunda a segunda sem descanso para o nosso lazer, para realmente aquele contato familiar tão importante para nós todos. Os japoneses trabalham tanto que a proporção das horas do trabalho se equivale à proporção do suicídio. É o país onde se comete o maior suicídio na face da terra, em decorrência do excesso de trabalho. E existe o velho chavão: se Deus, Senhor do Universo, Criador de todos nós, descansou no domingo, quem somos nós, pequenos entes subjugados, subservientes, para suplantar o desejo de Deus e fazer com que todos, incansavelmente, estejamos trabalhando de segunda a segunda, em prejuízo de todos e de tudo. Portanto, nós somos favoráveis, realmente, que não se abra o comércio aos domingos. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Múcio Corrêa da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores eleitos, público em geral. Com muita satisfação, vejo que as coisas mudaram muito nesta casa com relação ao atendimento das justas reivindicações dos trabalhadores do comércio de Ourinhos. Hoje a situação aqui é outra. Nós teremos a aprovação, sim, dos projetos que visam disciplinar de uma forma justa, justíssima, o funcionamento do nosso comércio, fazendo com que os trabalhadores tenham voz, tenham vontade naquilo que realmente mais importa, os horários de abertura. Portanto, seremos breve, porque sabemos que o projeto deverá ser aprovado, quem sabe até por unanimidade, porque eu acho que as coisas realmente mudaram. O clima é outro daquele que vivemos numa certa data, há bem pouco tempo atrás. Estamos certos de que a vitória não é desta casa, a vitória não é dos senhores vereadores, a vitória é dos trabalhadores, é dos comerciários de Ourinhos. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Carlos Vieira dos Santos. Edu, projeto 528? Ela tudo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nós não poderíamos deixar realmente de tecer alguns comentários
principalmente nesse projeto, que é de nossa autoria, até porque também, sempre que foi possível, a gente procurou ouvir toda a classe, né, principalmente a classe dos trabalhadores, enfim, o pequeno, o médio, empresário aqui no nosso município. Essa proposta de projeto complementar 41/2000, ao apresentarmos, senhor presidente, tivemos o cuidado de, principalmente na periferia, e olhar a situação que estava os proprietários de pequeno comércio, a quitanda, sacolão, padaria, os açougue, as mercearias, e dentro isso que nós encontramos, muitas famílias que sobreviviam daquele estabelecimento, hoje já estavam todos desempregados. Por quê? Porque os grandes supermercados do nosso município, realmente na hora de fazer as ofertas, oferecer à população algo, fazia de uma forma que não dá para competir. Eu participei uma certa ocasião aqui, numa reunião feita pelo vereador Salmen, e naquela oportunidade as pessoas colocavam essa dificuldade. Enfim, se passou o tempo, nós, naquela oportunidade também da apresentação daquele projeto, votamos favorável, porque nós esperávamos que pudesse realmente gerar emprego, melhoria para o nosso município, riqueza, coisa que não aconteceu. Então, resolvemos apresentar esse projeto. E quero dizer ainda mais, embora algum órgão de imprensa aqui do município de Ourinhos, a semana passada e essa semana, tentar distorcer a forma como que foi apresentado o projeto, fazendo certas pesquisas, mas endereçado para os ouvintes dizer não, quando, na verdade, a proposta nossa era com os pequenos comerciantes, era com as pessoas que precisavam. Tivemos também a oportunidade aqui de participar no programa da vereadora Angelita Sá, onde lá nós pudemos conversar com a população, expor realmente aquilo que nós queríamos. Nada do que a outra emissora colocou no ar, tentando denegrir a imagem dos vereadores que aqui tinham apresentado 2 projetos. O meu, que falava aos domingos, do fechamento do supermercado aos domingos, naquela linha de raciocínio, que a família, as pessoas que trabalhavam aos domingos, não tinham oportunidade de ficar com a sua família, numa missa, num baile, enfim, participar dentro de casa. Do vereador Múcio, que estabelece também um critério para ser aberto aos domingos. Bem lembrado também, uma matéria, uma emenda de Vossa Excelência, que vai disciplinar 2 sábados, 2 domingos. Porque eu estive no Calçadão esse final de semana, e muitos proprietários de lojas falaram que só abria a loja porque o concorrente dele estava aberto, mas que, na verdade, depois de 1 hora não havia movimento quase nada. Era um grande prejuízo. Então, eles estão bem servidos por essa emenda, né? Eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Ourinhos vai fazer jus agora, vamos consertar algo que se passou errado, até porque, como o próprio vereador Gregório disse, era uma oportunidade de a gente ver criado alguma expectativa melhor, o que não ocorreu. Cabe-nos agora, ao encerrar o nosso mandato, propor a essa casa voltar ao que era antes, dar a oportunidade para que todos possam sobreviver. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso. Com a palavra, o vereador Carlos Mercante. Senhor presidente, nobres colegas, prezados munícipes aqui presentes, eu gostaria, senhor presidente, de externar, inclusive, o meu contentamento, tá? Porque realmente uma lei que vinha desde 1967 nunca havia tido um destaque, um merecimento de discussão nessa Casa de Lei. Isso eu louvo a essa atual legislatura, que por 2 vezes passou a discutir, sim, o nosso comércio. E o nosso comércio, e todos os que estão aqui, inclusive os sindicalistas, sabem muito bem disso, que 30% dos empregos na nossa cidade giram em torno
do comércio de Ourinhos. E o comércio de Ourinhos já foi um comércio. Já foi um comércio forte e respeitado. E hoje em dia está de bengala e às vezes ficou de joelho. E a tentativa, senhor presidente, dessa modificação que foi colocada e discutida depois de inúmeras discussões com os sindicatos da categoria, dos dois sindicatos, tanto o patronal quanto o dos comerciários, que não se conseguiu conversar tete a tete dentro dessa casa de lei, mediado pelos vereadores. Não conseguiram chegar a um acordo. Foi aí que a Câmara Municipal de Ourinhos, em vista das suas atribuições dadas pela população, tomou por si o fato de tomar a decisão. Uma decisão que foi tomada e votada aqui por 12 vereadores. Eu não me considero o grande mestre da bobagem. Eu me considero que fui o provocador, sim, da discussão que gerou até agora e acredito que ainda vai gerar muitas discussões. Porque é a grande preocupação minha, numa penúltima sessão de uma legislatura, se aprovar de afogadilho e de urgência uma matéria tão importante e que mexe nada mais, nada menos com 30% dos empregos da cidade. E eu gostaria, senhor presidente, o meu nobre colega Múcio Correia da Silva, se me permite citá-lo com grande orgulho, sempre citou o comércio de Bauru como uma das suas referências com relação à abertura ou fechamento do comércio. Eu tenho uma lei aqui, a Lei 4542, de 5 de maio de 2000, onde o prefeito atual e reeleito, Newton Costa, coloca no seu artigo 1º o seguinte: observadas as legislações federal e estadual pertinentes, inclusive a consolidação das leis do trabalho, que garante aos funcionários o direito a trabalhar 44 horas semanais e o descanso semanal remunerado, e demais normas que disciplinam o relacionamento profissional entre empregados e empregadores, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços localizados no município de Bauru poderá abranger o período das 8 às 22 horas de segunda a domingo, inclusive feriados. Para vocês verem que realmente o que foi colocado aqui dentro dessa casa de lei, na modificação feita por essa casa nessa atual legislatura, ficou facultado. Ninguém obriga ninguém. E as bobagens que andaram falando por aí, senhor presidente, de que o comércio em geral funcionaria durante o domingo, é fruto de mente escabrosa que não condiz com a verdade. A preocupação dessa casa, eu tenho certeza que não é só a minha, era com os empregos, com a geração do emprego. Agora, se há mau comerciante, se há quem faça, como disse o meu nobre colega Forrest Salmen, que faça escravos, isso tem que ser denunciado à lei. Existe uma consolidação da lei do trabalho, existe regulamentação para a atuação do sindicato, para que exige o cumprimento da lei. Porque o brasileiro, o oriense, ele não é escravo de ninguém. E a dona de casa que tem os seus filhos em casa, ela tem sim que ter o seu espaço, a seu lazer e o seu lar. Então, senhor presidente, eu chego à conclusão simplesmente de uma coisa, que a revolta tal da categoria pela infidelidade de alguns comerciantes que sim burlam a lei e não são denunciados, eu me rendo a Bauru, porque Bauru, pelo que está nessa lei aqui, eles confiam nos seus comerciantes. Em Ourinhos, nem condição de confiar nesses comerciantes tem. Então, que seja feita a vontade da categoria e a reivindicação. E meu voto será favorável ao presente projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito mais uma vez aos presentes que, de acordo com o regimento interno e o que manda o bom andamento das reuniões nessa casa, gostaria de contar com a colaboração dos senhores, senhoritas, senhoras, no sentido de manter a ordem.
Continua a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alderrade Xeradia. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Divaldo Lúcio Abel. Faés Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordignon. Milton Roberto de Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. 16 votos favoráveis. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 529/2000 do vereador Salim Matar, que solicita urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 40/2000, da iniciativa do vereador Múcio Corrêa da Silva, que altera a lei complementar número 286, de 23 de abril de 1999. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Pela ordem, vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, embora intempestivamente, nós gostaríamos de solicitar, ouvido do outro plenário, a dispensa da apreciação da redação final do projeto anterior, que teve uma emenda e passou desapercebido do plenário, senão teria que voltar a uma nova sessão para a apreciação da redação final. Então, eu reitero... Em tempo, então, eu coloco em deliberação a solicitação do vereador Antônio Carlos Gregório. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis ao requerimento número 529, digam sim, os contrários digam não. Alderrade Xeradia. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Divaldo Lúcio Abel. Faés Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordignon. Milton Roberto de Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. 16 votos favoráveis. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência, nomeia o vereador Antônio Nunes para atuar como relator especial à emenda e suspenda a sessão para o espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Então, eu vou pedir para ler a leitura, né? A vigência que é a partir de 1º de janeiro de 2020.
Reaberta a sessão, e como foi apresentado um projeto substitutivo ao projeto de lei complementar número 40/2000, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo, na íntegra, para conhecimento de todos. Substitutivo ao projeto de lei complementar 40/2000. Senhor presidente, substitua-se o projeto de lei complementar 40/2000, de autoria deste vereador, que altera a lei complementar 286, de 23 de abril de 99, pelo seguinte: projeto de lei complementar 40/2000, altera a lei complementar 286, de 23 de abril de 99. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos dispostos da Lei Orgânica do Município, promulga em 5 de abril de 1990, decreta, artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 311 da Lei 366, de 1º de dezembro de 1967, que institui o Código de Posturas e Bem-Estar do município de Ourinhos e da outras providências, alterado pela Lei Complementar 286, de 23 de abril de 99, passam a vigorar com a seguinte redação: artigo 311, parágrafo 1º, nos sábados, a partir das 12 horas e feriados municipais, em horário integral, os estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços permanecerão fechados, salvo acordo coletivo estabelecido entre empregador e empregado, através dos seus representantes. Artigo 2º. O parágrafo 3º do artigo 311 da Lei 363 de 67, introduzido pela Lei Complementar 286/99, passa a viger com a seguinte redação: parágrafo 3º. Fica facultado os estabelecimentos de que trata o artigo 2º do caput o funcionamento de 2 sábados dentro do mês, das 9 às 17 horas, podendo ocorrer a abertura dos demais sábados, desde que seja precedido de acordo celebrado entre representantes das categorias. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2001, revogado as disposições em contrários. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2000, vereador Múcio Correia da Silva. Justificativa. O presente substitutivo vem adequar o projeto de lei complementar em questão, corrigindo e acrescentando a emenda 01 modificativa apresentada pelo vereador Oswaldo Barbosa. Por isso, vimos pedir a acolhida favorável desse substitutivo. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2000, Múcio Correia da Silva. Como esse projeto não está com parecer, eu nomeio o vereador Dr. Antônio Nunes como relator especial e emitir o referido parecer. Suspenda a sessão para o espaço de tempo necessário. Espera aí, como é que nós paramos então? Aí eu vou colocar... Certo? Não ficou o jeito que... Só domingo. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça leitura do parecer. Parecer do relator especial ao substitutivo do projeto de lei complementar 40/2000. Senhor presidente, após analisar o substitutivo da iniciativa do vereador Múcio Correia da Silva ao projeto de lei complementar 40/2000 do mesmo vereador,
que altera a Lei Complementar 286 de 23 de abril de 99. Declaro nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2000, vereador Antônio Nunes, relator especial. Com parecer favorável, coloco em discussão o substitutivo ao projeto de lei complementar número 40/2000. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça uma de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alderrade Xeradia. Sim. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Fael Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Milton Roberto Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. 15 votos favoráveis. Aprovado. Em função da aprovação do substitutivo ao projeto de lei... Em função da aprovação do substitutivo ao projeto de lei complementar no 40/2000, ficam então prejudicadas as matérias que discutiam o mesmo assunto. Pela ordem, vereador Antônio Carlos Gregório. Considerando a aprovação do substitutivo, eu requiro à mesa ouvidora do plenário dispensa da prestação da redação final. Coloca em deliberação do plenário o requerimento do vereador Antônio Carlos Gregório. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 530/2000 do vereador Salim Matar, que solicita urgência especial de votação o projeto de lei complementar número 43/2000 do senhor prefeito, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Multiprel Indústria e Comércio de Materiais Pré-Fabricados Limitada. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça uma de votação. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Alderrade Xeradia. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Edivaldo Luciabel. Fael Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Milton Roberto Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. 14 votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência. Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 43/2000 do senhor prefeito, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Multiprel Indústria e Comércio de Materiais Pré-Fabricados Limitada. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça uma de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alderrade Xeradia. Sim. Angelita de Moraçá. Sim. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Edivaldo Luciabel. Fael Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Milton Roberto Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. 13 votos favoráveis. Aprovado. Coloca em discussão a emenda número 1, modificativa, de autoria dos vereadores Fael Salmen e Antônio Alves Ferreira, apresentada ao projeto de lei número 133/2000, oriundo do senhor prefeito municipal, que autoriza o executivo municipal a firmar convênio com a Associação Desportiva da Polícia Militar, visando a utilização do ginásio de esportes da referida associação. Está em discussão. Com a palavra o vereador Celso Cruz. Do 133. Não? Senhor presidente,
nobres vereadores, o projeto, a emenda, ora em discussão, ao projeto de lei 133/2000, que visa a utilização do general de esportes da Polícia Militar, ele contraria o que dispõe um convênio já firmado e por tempo indeterminado com a própria Prefeitura Municipal e a Associação Desportiva da Polícia Militar. E o convênio anteriormente firmado, senhor presidente, ele só permite alteração a partir de janeiro de ano 2001. E essa alteração, que é a denúncia do convênio, só pode ser feita, segundo a cláusula 4ª do próprio convênio, pelas partes. Ela proíbe uma denúncia, uma alteração pela Câmara Municipal. O próprio convênio prevê isso. Na condição de presidente da Comissão de Justiça, eu dei parecer contrário sobre a legalidade do presente projeto. Foi voto vencido, porque os demais membros votaram pela legalidade. Esse projeto, ainda, senhor presidente, nobres vereadores, salvo o melhor juízo, ele contraria dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, era necessário uma avaliação melhor por essa casa, para que a gente não venha a colocar o prefeito municipal ou a própria Câmara Municipal numa situação desconfortável na votação de uma lei e de um projeto ilegal. Eu solicito aos senhores vereadores que pensem nessa possibilidade e, caso não seja retirado ou sobrestado para a próxima sessão, para um estudo melhor de discussão e votação do projeto, eu opino que votem contrário, para que não sofra um maior prejuízo. Além disso, senhor presidente, a Associação Desportiva da Polícia Militar, ela é declarada de utilidade pública. E a qualquer momento, desde que justificado, o senhor prefeito pode destinar ajuda a essa associação, através de um projeto, sem usar de qualquer subterfúgio de convênio, porque o convênio já existe, e é por tempo indeterminado e não foi denunciado. É só, senhor presidente. Continua a discussão. Pela ordem, vereador Celso. Vistas as dúvidas levantadas pelo nobre vereador Celso Cruz, nós requeremos, a mesa ouvida do plenário, que seja realmente procedido o adiamento para a próxima sessão. Coloco em deliberação o requerimento do vereador Múcio Corrêa da Silva, que requer o adiamento da matéria para a próxima sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 142/2000 do senhor prefeito municipal, que autoriza o executivo municipal a conceder subvenção à Fundação Dr. Amaral Carvalho. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 143/2000, proveniente do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre suplementação de verbas. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 144/2000, oriundo do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre denominação de via pública, contorno Clóvis Ferraz. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 145/2000, de iniciativa do chefe do Executivo, que dispõe sobre doação de materiais. Está em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, da outra mesa, nobres pares, o projeto que ora discutimos, ele trata da autorização para que a administração municipal possa doar ao Clube Atlético Oriense materiais
bancos de cimento para serem utilizados em sua sede social. Senhor presidente, reportando aqui algumas palavras do vereador Celso Cruz, nós vemos que a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe coisas dessa natureza. E eu faço isso com muita tranquilidade de vir aqui falar contra esse projeto, até porque sou conselheiro do clube. E não posso admitir, em hipótese alguma, que um clube, como é o Clube Atlético Oriense, possa, sem que haja uma participação efetiva de parceria em alguma atividade que venha a ser desenvolvida, possa receber a título de doação quaisquer materiais oriundos de recursos de pagamento de impostos dos contribuintes de nossa cidade. Eu solicito aos nobres pares que não aceite uma proposta dessa natureza, visto que o fato de estar uma instituição declarada de utilidade pública não se obriga por si só a ser mantida pelo poder público. Nós não podemos aceitar de maneira alguma que uma instituição como é o Clube Atlético Oriense, com o quadro de sócio que possui, venha a necessitar de doações da natureza que esse projeto está sendo apresentado à apreciação desta casa. De formas que eu reitero aos nobres pares, que votem contrariamente a essa matéria, por entender que não é de interesse público. A legislação cuida de que as doações, cuida de que todas as concessões que devem ser feitas pelo poder público tenham o interesse público justificado. E aí não existe interesse público justificado, da mesma forma como foi com relação à Associação Desportiva da Polícia Militar. Nós não podemos mais continuar dessa maneira. A legislação veio hoje a coibir todo esse tipo de tratamento entre o poder público e a iniciativa privada, a não ser que haja uma contraprestação de atividades para que possa receber alguma importância, algum equipamento do poder público. De formas que eu voto contrariamente à matéria e solicito encarecidamente dos nobres pares que o façam da mesma forma. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Rejeitado, né? Rejeitado o projeto. Coloca em discussão o projeto de lei número 146/2000, procedendo do vereador Edson Luiz Carnevale, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 147/2000, proposta do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre alteração do dispositivo da lei número 2548, de 8 de novembro de 1984. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 148/2000, que provém do vereador Edson Luiz Carnevale e dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 149/2000, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre permuta de boxes no mercado modelo de Ourinhos. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 150/2000, de procedência do vereador Múcio Correia da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Vicentino Antônio Robles, meio quilo. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 152/2000, procedendo do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 39/2000, de iniciativa do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Tux Distribuidora de Combustíveis Limitada. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamar de votação.
Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alderrade Chiradia. Sim. Angelita de Muraçá. Antônio Alves Ferreira. Sim. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante. Sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Divaldo Lúcio Abel. Fael Salmem. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. Sim. José Ricardo Bordignon. Milton Roberto Abreu. Múcio Correia da Silva. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. 13 votos favoráveis. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 42/2000, da iniciativa do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso a favor do Clube Aerodesportivo de Ourinhos. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alderrade Chiradia. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, sim. Celso Cruz. Edson Carnevale. Edivaldo Lúcio Abel. Fael Salmem. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordignon. Milton Roberto Abreu. Múcio Correia da Silva. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. 13 votos favoráveis. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Nenhum vereador inscrito. Convido todos os senhores vereadores a participarem da sessão solene de entrega de título de cidadão ao jornalista Benedito Pimentel, que faremos realizar no dia 2 de dezembro, próximo sábado, às 20 horas, nessa Casa de Leis. Não havendo, então, orador inscrito, comunico que a 38ª sessão ordinária será realizada dia 4 de dezembro, segunda-feira vindoura, às 18h30. Agradeço a proteção divina e a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.